Olá pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live pré-evento Segredo dos Shoppings revelado aos lojistas. Hoje nós vamos falar sobre uma negociação para cada tipo de loja. E quem está assistindo gravado, passa uns minutinhos aí que nós vamos esperar o pessoal chegar. Que hoje a live é especial, por quê? Porque o tema foi sugerido, foi solicitado por um dos lojistas que assistiu a live ontem. E a pergunta dele foi assim, a pergunta foi, existe diferença de negociação para lojistas que têm representação nacional e para lojistas que têm representação regional, que é da cidade, enfim. Bom, boa noite, Gilmara, Haroldo acho que fez essa pergunta, né, se não me engano. Como vocês estão? Me digam aqui de onde vocês falam, Haroldo, de onde você está falando? Qual região do país? Porque hoje a gente atende lojistas literalmente do Rio Grande do Sul ao Pará, né? Eu não sei exatamente, Oiapoque e Chuí, eu acho que não tem nem shopping, mas é do Oiapoque ao Chuí que a gente atende aí os lojistas. E nós atendemos aí, vemos na prática essa diferença que existe negociar para uma loja que tem uma representação nacional para uma loja que tem uma representação regional. Até assim, para a gente aquecer aqui a live, é de Florianópolis, Bruno do Rio de Janeiro, a Gil é de São Paulo. Então, gente, eu ia contar uma história. A história da lojista. Ela tem uma loja, né, no segmento de alimentação natural. E ela é uma loja pequena, não tem representação nacional nenhuma e tal. Uma loja de rua. E o shopping começou a assediá-la, eu diria, né, para levar a loja para o shopping, porque era uma loja muito importante para a região, porque ela estava tendo muito reconhecimento na região, estava se tornando uma referência naquele tipo de produto, né, e tal. E ela foi pro shopping e vocês já sabem como é que termina a história, né? A loja não só endividou a loja do shopping, né? A questão do shopping não endividou só a loja do shopping, endividou a outra também. E foi bem tensa a situação. Mas vamos aí, vamos compartilhar essa live, vamos mandar para outros lojistas também, porque hoje, assim, ó, eu vou tratar de um dos assuntos que eu mais gosto. E agradeço muito, Haroldo, você ter chamado esse assunto de negociação para pauta, que é negociar. Gente, assim, ó, quem não leu, quem tiver interesse aí em se aprofundar um pouco, leia o livro Como Chegar ao Sim, tá? Olá, Ana Luísa, tudo bem? É um livro extremamente didático, é para empresários mesmo. Não é livro jurídico, não é livro que precise aí de alguma grande formação para conseguir compreender a teoria dele, mas é extremamente valioso. Então, se vocês tiverem a oportunidade aí, coloquem na mesa de cabeceira para ler Como Chegar ao Sim. Aliás, eu acho que nem deveria ser lido em mesa de cabeceira antes de dormir, porque a gente fica meio, né, agitado com o assunto. Mas é muito bom. E hoje, então, eu vou trazer um pouquinho dessa teoria também aqui, porque é o que eu mais aplico junto aos lojistas, são as técnicas de negociação, né? E o que é negociar, né? O que a gente pode considerar como uma negociação? Gente, tudo a gente acaba negociando. Porque toda vez que nós nos relacionamos, nós estamos negociando interesses, tá? Sempre. Então, quando você interage com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com os funcionários, com o shopping, com o que for, a gente está negociando porque nós estamos, né, trabalhando essa questão de os interesses que são tratados e que são defendidos e que, né, precisam ser buscados dentro das relações. Então, nós estamos sempre negociando alguma coisa. E no ato de negociar, seja bem-vindo, Marcos. No ato de negociar, nós temos que prestar, basicamente, são mais pontos, tá? Mas vamos simplificar aqui. Quando a gente vai negociar, a gente tem que prestar atenção em 3 questões muito importantes, que são as pessoas, seus limites e seus interesses naquele momento, tá? Então,
Primeira grande questão aqui são as pessoas. A segunda questão é aonde eu quero chegar de verdade e aonde o outro quer chegar de verdade. Então, quais são os objetivos nessa negociação? Porque provavelmente, muitas vezes, né, as pessoas entram em negociações sem colocar na mesa o que elas realmente buscam ali. E às vezes elas nem sabem exatamente o que elas buscam naquela relação. Elas defendem algumas ideias, defendem alguns interesses, mas objetivamente aonde elas querem chegar com aquilo ali, nós temos que trabalhar dentro da negociação. E guarda essa informação. Nós temos que trabalhar dentro das negociações aonde cada uma das partes quer chegar e qual é o objetivo de cada uma. O que vai fazer diferença para essas pessoas, o que é realmente importante ou o que pode se tornar importante. Guarda essa informação, certo? Guarda bem essa informação. Então, as pessoas, seus limites e seus interesses, os objetivos nessa negociação, que eles nem são sempre claros, nem são sempre bem definidos desde o começo. Muitas vezes e quase sempre nós vamos descobrindo, né, objetivos que podem atender essas expectativas. E a terceira e a mais importante de todas as características de uma negociação, de tudo o que uma negociação precisa, isso é o mais importante: histórico. Se você não tem histórico do que está sendo negociado, você não tem nada. Você não tem nada. Preste atenção. Se você não tem histórico do que está sendo negociado, você não tem nada. Por que isso? Explica, Raquel. Por que ficou até nervosa? É que geralmente as pessoas têm uma memória muito curta, né? E as negociações viram uma bagunça, porque ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, né? E um bom negociador, quem tem êxito de verdade dentro de uma negociação, sabe onde quer chegar e sabe de onde está vindo. Sabe quais são as suas armas, sabe quais são os seus objetivos, os seus interesses e principalmente sabe aonde pode levar o outro que pode satisfazê-lo também. Tá? Então, assim, comecei aí falando da teoria, né, das negociações, para a gente chegar, né, na questão de diferença entre negociações das lojas. Vai ficar fácil de deduzir onde eu quero chegar aqui, né? E por que numa live, por exemplo, eu tenho um script aqui, tá, gente? Eu estudo antes de vir pra live, porque a gente não vem aqui pra disseminar coisas desimportantes, né? O tempo das pessoas é muito importante. E tá batendo bastante visualização delas gravadas também. Então, a responsabilidade que eu assumo aqui, né, é de verdade, é verdadeira. Então, a gente estuda antes. Então, eu tenho um histórico até eu chegar nessa live, né? E eu tenho um roteiro. Toda a negociação, tudo que nós vamos trabalhar para negociar, a gente também precisa de um roteiro e de um histórico. Eu nunca vou me esquecer, uma das negociações assim mais dramáticas que eu já vivi foi presencial. Não. Eu conhecia ele de outras negociações presenciais, mas essa negociação foi online. Eu estava negociando para um lojista, nós já tínhamos acertado vários aspectos, ou seja, a gente já tinha caminhado, andado, definido, já tinha tomado algumas decisões. Isso entra, isso não entra, isso entra, isso não entra, isso vale, isso não vale. Isso a gente pode levar para o comitê de dentro do shopping para trabalhar, isso já não dá mais. Isso a gente já tinha caminhado um tanto. E aí nós chegamos numa reunião por Zoom para negociar, né, finalizar essa negociação, que era o valor a ser pago, né? E aí a outra parte, o representante da outra parte, bacharel em direito, mas que, né, ele estava ali na função de prestador de serviço para o shopping, enfim, administrador do shopping, ele não estava como advogado. Mas, né, tinha conhecimento jurídico, sempre deixou isso muito claro nas nossas conversas, beleza, para mim, né. E aí ele retomou coisas que já estavam definidas, como se nunca tivessem sido faladas. Como se o lojista nunca tivesse
interessado em negociar e tratar de alguns pontos. Assim, começou a reunião meio que dando de lambada em todo mundo. Tipo, olha, eles estão aqui quase que pela primeira vez, porque estava o pagador do salário dele ali na reunião, né? Estava ali um dos representantes, chefia dele dentro do shopping. E ele começou a falar daquela forma, e eu assim, gente, onde é que nós estamos? Eu parei, tinha tudo anotado, não aqui no computador, né? Mas eu tinha tudo já, um histórico anotado de tudo que nós já tínhamos feito, de tudo que nós tínhamos feito dentro da loja. Eu tava assim, eu tenho 2 monitores aqui, né, gente? Então eu tava com tudo organizado aqui. Aí quando ele respirou, eu peguei a palavra, né? Eu digo, não, só um momento. Só pra gente organizar a situação aqui. Nós já tivemos tantas reuniões e eu gostaria, assim, de expressar aqui que eu não tô conseguindo definir o fulano. Eu não tô entendendo aqui se ele está sendo incompetente ou mau caráter. Aí você imagina começar numa reunião falando dessa maneira, chamando a outra pessoa ou é incompetente ou é mau caráter, não tem outra definição. Cara, assim, ó, foi assim, deu quase pra escutar as pessoas silenciando, assim. Eu digo, não, sério, mas eu não dei brecha, continuei falando. Eu digo, não, porque nós tivemos tantos encontros, nós definimos isso no dia tal, isso no outro dia, isso no outro dia, depois nós conversamos com o Beltrano, Cicrano e definimos mais isso. E eu fui lendo, fui colocando ali. Eu não tô entendendo por que o senhor está nos tratando dessa maneira. E nós temos aqui as provas, os e-mails trocados, as mensagens de WhatsApp. O que está acontecendo? Aí foi aquele silêncio, ninguém falava nada, né? Aí e a minuta que nós já tínhamos aprovado está aqui em PDF. Tudo. Essa reunião é simplesmente para finalizarmos os prazos, né? E assinarmos. O que mais tem que ser definido aqui? Aí o chefe tomou a palavra, porque todo o chefe, né, todo empresário, ele tem uma responsabilidade sobre o que os funcionários fazem. Ele disse, doutora, assim, deve ter havido algum equívoco aqui. Qual é o PDF? A senhora pode colocar aqui no chat. Coloquei o PDF lá. Vamos definir a data essa? Muito bem. Então, por favor, falou com alguém lá, deveria ser secretária, alguém pode subir para a plataforma de assinatura desta forma com essa data, porque já havia sido aprovado. E aí nós assinamos tudo. Gente, assim, o que me garantiu eu chegar numa conclusão rápida dentro de uma reunião que a gente tem que pensar rápido? Toda vez que você você souber que você vai ser colocado numa situação que você vai correr o risco de ter que tomar decisões rápidas, tem que ter histórico. O histórico te salva em qualquer situação. Numa negociação, ele é muitíssimo importante. E agora fica fácil a gente responder a grande pergunta dessa live. Existe diferença para negociar de loja regional para loja nacional, de loja bandeira branca para franquia, né? Quais foram os outros que eu coloquei aqui? Eu mandei e-mail hoje falando sobre isso, né? Lojas âncoras e lojas satélites, né? Lojas em rede e lojas únicas. Existe uma diferença para negociar? Sim. Vai existir uma diferença grande do que a loja pode ofertar. Mas a loja ela é pequenininha, é ela que precisa receber. Para receber você tem que entregar também, né? Então, quando a gente vai entrar numa negociação com shopping center, e essa é a grande falta que acontece para praticamente todos os lojistas que entram em situação de ter que negociar com o shopping, ou seja por endividamento, ou seja para mudar o mix, ou seja para o que for, é que ele sempre entra pedindo uma situação urgente, né? Isso já está merecendo um livro. Que bom que eu tô conseguindo contribuir com vocês. Quando a gente entra nessas negociações, nós temos que nos prepararmos antes, entende? A gente tem que ir
com histórico, a gente tem que ir com bagagem e a gente tem que entregar alguma coisa também. Por menor que ela seja. É a demonstração de boa fé, de interesse, de participação, de estar vestindo a mesma camisa que o shopping, enfim. Porque nós somos seres humanos, animais, e temos o nosso viés irracional, o nosso viés instintivo, e a gente tem que dar uma olhada um pouquinho para os primórdios da humanidade e entender como que o nosso pensamento funciona. Se alguém chegar para ti num dia qualquer e te der qualquer coisa, pode ser pequena, pode ser um lenço, pode ser uma caneta Bic, pode ser... Olha, eu lembrei de ti e lembrei que você gosta de caneta... Essa aqui eu acho que é 05. Que você gosta, tá aqui. Você não vai se sentir na obrigação de dizer um muito obrigado, de um dia também retribuir, né? É um princípio básico do relacionamento humano, tá? E quando a gente vai para o mundo dos negócios, quando a gente vai para o mundo das negociações, grandes negociações empresariais, por maiores que elas sejam, por mais endividada que esteja a loja, e por maior que seja o shopping, e pelo maior poder que ele tenha, e por maior dificuldade jurisprudencial que tenhamos, por tão pequena a lei que rege as relações dos lojistas de shopping center, esse viés, ele precisa estar presente na nossa comunicação. E é nesse detalhe de entregar para pedir, de demonstrar interesse para receber interesse, é que nós nos relacionamos melhor com o shopping. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sou uma loja regional tão pequenininha, só que essas lojas regionais tão pequenininhas têm coisas que as lojas grandes nunca vão ter, que é proximidade com o público, que é um tratamento diferenciado que os shoppings estão precisando. Amanhã eu vou fazer uma live, o efeito Kodak dos shoppings, e vai fazer muito sentido tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Os shoppings estão precisando mudar o seu comportamento, mudar a sua atratividade, sair daquela imagem de centros meramente comerciais e que estão só ali para estimular o consumo desenfreado, que é a imagem que os shoppings carregaram por décadas e fora do Brasil há muito mais de 100 anos, de 200 anos. Então, esse viés ele está se perdendo pela própria reflexão da humanidade como um todo, né? De contestar o capitalismo simplesmente pelo capitalismo, o consumismo simplesmente pelo consumismo. O comportamento humano está mudando e os shoppings estão tendo que mudar também, né? E nessa mudança, as lojas regionais, as lojas que são mais próximas à comunidade, as lojas que estão muito mais com seu relacionamento em dia com a sociedade, elas estão sendo muito valorizadas pelos shoppings. E a negociação toma outro rumo. Já uma loja a nível nacional, nós temos outro tipo de negociação para fazer. Esse shopping não é único, essa administradora não administra só esse shopping. A gente pode negociar muitas outras coisas. Afinal, ela tem uma representação nacional, né? Ela tem um marketing muito maior do que ela. Então, nós temos outras cartas para jogar nessa negociação. Se tiver só lojas nacionais, os shoppings ficam todos iguais, mesmas lojas sem diferenciais. Exatamente, né? Se nós enchermos os shoppings de lojas âncoras, eles vão ser o quê? Centros de consumo de lojas que vendem pela internet. Que vendem muito bem no e-commerce, né? E que talvez não estejam tão interessadas, e tenho certeza absoluta que essas lojas não se instalariam em shoppings que fossem exclusivamente âncoras. Porque elas sabem que o modelo de negócio de um shopping que realmente vai trazer algum benefício para elas não pode ser assim. O shopping tem que oferecer um mix, hoje, muito mais humanitário do que há 10 anos atrás. Cada tipo tem a sua importância, exatamente. Né? Cada tipo de loja vai ter a sua importância e por isso um mix, né? Tanto que se fala nos shopping centers, né? Então, quais benefícios a sua loja pode oferecer, analisando ela por diversos viéses, né? Por diversos olhares, né? E a construção
do plano para apresentar para o shopping passa a ser a coisa mais importante a ser feita. E para te construir esse plano, você precisa passar por várias etapas, por várias análises, para daí levantar. Quando eu fiz essa proposta completa para o primeiro lojista, dizendo que a gente tinha que antes fazer um grande plano para depois conversar com o shopping, e que esse plano dependeria de várias decisões dentro da loja, e que essas decisões repercutiriam em alguns prazos dentro da loja, a primeira coisa que o lojista me disse foi: eu não tenho tempo. Eu digo, tudo bem, tu pode estar desesperado agora, mas se eu te disser que, vamos considerar um prazo de 3 meses, tá? Em 3 meses você pode estar mais afundado ou começando a se levantar. O que você prefere? Né? Então, um planejamento bem feito, uma execução bem feita, documentos revisados, contratos revisados, renegociação com fornecedores, né? Testes com o público. Isso tudo faz parte de um replanejamento. E é isso que eu vou entregar no quarto webinar, o segredo dos shoppings revelado aos lojistas, que vai acontecer agora dia 24, segunda-feira. Então, se você está dentro de um shopping, convide os lojistas. O link para os grupos está na minha bio. Ó, meu gato aqui. Agora ele acordou. Minha filha foi ficar com o pai e agora o gato acordou e aí ele interrompe a live, né? Então, assim, é isso que eu entrego dentro do webinar. Por que o webinar? Por que não faz uma live aqui, Raquel? Porque não explica como explicou agora a negociação. Porque se vocês acharem interessante a história que eu contei hoje, vocês não têm ideia de quão interessante e útil, porque ela tem que ser útil, as histórias e as ferramentas que eu vou entregar para vocês dentro do webinar, tá? Isso que eu entrego aqui, online, gratuitamente, aberto, para todo mundo ver, é assim. O que eu entrego dentro do webinar é muito maior, porque nós vamos estar dentro de um ambiente fechado, de um ambiente controlado, onde eu posso apresentar imagens, trazer informações úteis para vocês, vou entregar um material também do webinar para vocês, tudo que vai ser apresentado dentro do webinar vai ser entregue também em PDF, tem o e-book, né, o manual de sobrevivência do lojista de shopping center, que também isso ele nunca tinha feito, que também é um material a ser analisado, tem desde o mais básico, alguns lojistas vão olhar esse material e vão achar ele muito básico, né, Nescau? Vão achar muito básico esse material, mas ele vai do básico ao ao maior, né? Então, o que tu quer? Interrompendo a live. O que tu quer? Ele é muito carinhoso, mas quando acorda ele é exigente no carinho. Então é no webinar que eu vou entregar tudo isso, tá? Então não percam o webinar. Divulguem o webinar para outros lojistas, convidem eles para participarem, né? Indiquem o Instagram aqui para eles clicarem no link da bio e se inscreverem. E participem, a gente precisa fazer um grande movimento aí, tá? Porque tem muita lojista aceitando tanta coisa, gente, tanta coisa, que, sério, assim, ó, é desesperador, não é mesmo? Então se comprometam aqui, ó. Vão divulgar o webinar e a gente vai fazer um grande evento aí, vocês vão ver que vocês nunca mais vão ser os mesmos depois do webinar, tá certo, gente? Então amanhã nós vamos falar sobre o efeito Kodak e muitas das coisas que eu falei hoje aqui nós vamos desmembrar e aprofundar amanhã na live sobre o efeito Kodak nos shopping centers, tá bom? Até mais, tchau, tchau!